muito mesmo, é uma bênção. Vamos orar para que o Senhor use a irmã como instrumento perfeito, né? Para todos nós, para todos aqueles que estão assistindo, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela vida da irmã Nelma, que se dispôs, Deus, a ser instrumentos do Senhor. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que está no seu coração, na sua mente, seja dominado pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. E que em nome de Jesus, ela possa ser instrumento perfeito em Tuas mãos agora. Amém. Abençoe ela, Pai, poderosamente, os seus filhos, Pai, a sua família, em nome de Jesus. Que nós possamos ser tocados através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmã Nelma. Boa noite, igreja. É realmente um privilégio para mim poder estar aqui. Quando o pastor mandou para mim, ô Chico, que beleza. Deus abençoe. Obrigada. Quando o pastor me pediu para trazer essa palavra, ele falou assim: fala um pouquinho sobre como nutrir relacionamentos familiares enquanto a gente passa por lutas. Eu falei, pastor, eu vou pregar para mim. Eu estava pedindo para o Senhor uma palavra, sabe? Para que ele pudesse casar, né, com isso que a gente ia conversar hoje. E ele me deu. Geralmente, quando a gente está passando por lutas, por dificuldades, uma das primeiras coisas que foge às nossas mãos é o senso de utilidade. A gente está lá, tem a tendência de murmurar e reclamar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tudo está nas minhas costas, aí eu faço, aí eu venho, aí eu vou, e aí de repente vem uma luta. A gente é cometido por uma luta, né? Às vezes uma doença, uma dificuldade financeira. E assim que a luta chega, porque a gente precisa de entender, gente, que luta é todo dia, né? A gente passa por lutas, passa por dificuldades, mas essa luta que eu estou falando aqui é quando chega algo que quebra a gente, quebra as pernas da gente. Porque as lutas diárias, a gente já tem chão suficiente para dar conta delas, né? Nós que somos mães aqui, a gente sabe, aqueles 3 primeiros meses depois que o neném nasceu, a gente achou que ia morrer. E aí o menino agora com 10 anos, você viu que não morreu, mas você dá conta da vida, da luta, né? Dessas dificuldades diárias. Mas a luta que eu estou dizendo aqui é quando vem uma luta que quebra as pernas da gente. Primeira coisa que a gente tende a perder é o senso de utilidade. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu estive nos Estados Unidos, né, há pouco tempo, e eu fui visitar uma amiga muito querida que estava em estado terminal. E ela tinha uma doença do rim. Então ela tinha transplante de rim. Ela tinha 3 rins, os 2 dela e o transplante. Ela acabou perdendo a função desse rim do transplante, voltou a hemodiálise, enfim, já estava no hospice, né, que é o paliativo, já não tinha muito o que se fazer. O filho dela mais velho também tem essa doença. Então, quando ela estava lá nos paliativos, a única coisa que cabia a ele fazer era trazer conforto, trazer uma água, ler um livro, pegar na mão, dar um abraço. Mas esse tipo de nutrição
porque esse senso de utilidade que a gente tende a perder é de achar que eu devia de estar fazendo mais alguma coisa. Como se o que eu podia fazer para poder curar ela? Será que tinha algum outro hospital que podia levar ela? E ela faleceu ontem, inclusive, ele fez a cirurgia para tirar os 2 rins, porque os rins dele muito inchado, então ele vai ter que retirar os rins, esperar melhorar para então fazer o transplante. E aí lá a gente conversando, e ele falando dessa inutilidade, né? E eu fui vendo assim, o que é essa nutrição, qual é a relação que precisa de ser nutrida. Geralmente nós temos a tendência de desprezá-la. A mensagem que o Senhor trouxe para mim, né, a palavra que o Senhor me deu para a gente poder casar com isso aqui, foi a história de Golias, de Davi e de Golias. Eu vou pegar aqui em 1 Samuel 17, de 4 a 7. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiros de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Quando uma luta se apresenta na nossa vida, as primeiras, nós estamos falando de relações familiares, né? Então, dentro da nossa família, existem pessoas que irão chegar para a gente e dizer: ô Carla, você vai dar conta disso não? Viu? Aqui, ó. Para você enfrentar aquilo ali, a lança dele pesa 7 quilos e 200 gramas. Você não tem força para isso não. Então, seguindo o que eu estou dizendo aqui, terão pessoas na nossa família que irão nos contar o tamanho da lança, o peso da lança, a grossura do escudo. São essas as relações que eu preciso nutrir. Entendam o que eu estou dizendo, gente. Dentro de uma luta, às vezes os próprios familiares vem falar para a gente que nós não vamos dar conta do processo porque é grande, porque é grosso, porque é pesado, porque é difícil. A primeira coisa que eu preciso de aprender a discernir é quais são as relações que eu preciso nutrir com a luta que se apresentou. A gente tem uma tendência de pensar assim, não, mas é familiar, então eu tenho que nutrir todas as relações. Isso não é real. Porque se eu passo a nutrir essas relações, eu vou travar. Gente, quando a gente começa uma luta, uma das primeiras coisas que acontece com a gente é estar sensibilizado. A gente fica muito sensível com as coisas. A gente não tem a força toda para dar conta das coisas. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender a discernir é quais são as relações que eu preciso nutrir. E, algumas vezes, né, o pai, ou a tia, ou o irmão, será uma dessas relações que não poderão ser nutridas. Nossa, mas você está falando assim, então, eu vou desonrar meu pai? Não é isso não, gente. Eu preciso de entender que luta que é essa que eu estou passando aqui. Olhar um pouquinho de distância. Qual é a minha sensibilidade aqui?
E eu tenho que começar a ouvir. Que tipo de relacionamento estão vindo me falar? O tamanho da lança, o peso dela. Porque quando a luta vem, uma das primeiras coisas que a gente começa a pensar é que a gente mesmo não vai dar conta. A gente não precisa de ninguém para me falar para a gente, né? Esse algo novo que chegou. Então, se eu passar a nutrir essas relações familiares que estão me dizendo que é grande demais, que é pesado demais, que eu sou pequeno demais, que eu não dou conta não, eu não vou conseguir atravessar a luta. Vocês estão comigo aqui, até aqui? Então vamos continuar aqui na história de Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Irmão mais velho, gente. Quando nós começamos uma luta, vai haver relacionamentos familiares que estarão postos a só te acusar, a só te criticar. E se eu passar a nutrir esse tipo de relacionamento, eu não vou conseguir atravessar a luta. Vamos dar continuidade aqui. Davi estava tentando entender o que estava acontecendo lá, quando o irmão dele veio falar para ele que ele era mau e veio só para ver a batalha. Muitas vezes a gente está tentando entender a luta, tentando entender o que está acontecendo. E chega uma pessoa, agora Saul, dizendo para Davi que ele não é páreo para um gigante daquele tamanho. E Davi fala com ele: não, aqui, olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso, aquele gigante lá é incircunciso. Aí Saul chega para ele. Diante disso, Saul disse a Davi: então vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Quando a gente está passando por lutas, nós vamos ter pessoas que vão nos desafiar, e quando entender que a gente está firme para continuar, elas vão dizer: não, Maria, entendi, então aqui, ó, usa até Deus, Deus vai te abençoar. Mas para você vencer a luta, vou te contar o que você tem que fazer. Aí eu começo a te dar a receitinha do bolo. Você vai com essa armadura aqui, você vai levar essa espada aqui, você vai vestir essa roupa aqui. Então, quando eu estou passando por lutas, haverá pessoas que irão me desafiar, mas quando perceber que eu quero dar continuidade na luta, vão querer me dar a receita de bolo, vão querer me vestir com as receitas deles. Então, conseguiram me seguir aqui, gente? E entendam que a gente só consegue discernir essas relações se a gente estiver em Cristo, relacionando com Cristo, porque só o Espírito Santo pode nos ir nos dando a clareza dessas relações que não podem ser nutridas no momento
fala para Golias assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Uma das últimas coisas que a gente para pensar quando a luta começa é nos posicionarmos para entender que quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto, gente? O Espírito Santo de Deus. Quem levou Jesus para o monte? Satanás. Não foi? Nós temos uma tendência de esquecer que o deserto é a escola do Senhor. Quando Ele quer nos ajustar, Ele matricula a gente no deserto. Porque quando está bom, a gente caminha. Se está ruim, mas dá para levar, a gente empurra com a barriga. Enquanto o negócio não desanda, a gente não para. E quando o Senhor quer nos ajustar, Ele nos leva para o deserto. E o deserto é um lugar onde eu preciso de declarar o que Davi disse aqui. Eu vou te mostrar que existe Deus aqui no meu mundo. É nesse deserto em que eu me achego mais ao Senhor. Porque fica bonitinho a gente parar aqui e pensar assim: nossa, é verdade, tem um tanto de relações familiares em que eu não posso nutrir. Mas quando você está lá dentro da dificuldade e que essas relações chegam, elas tendem a nos quebrar ainda mais as pernas. Se eu não me achegar ao Senhor, se o Espírito Santo não for aquele que me dá um discernimento para que eu pare e olhe com um pouquinho mais de distância, eu começo a esquecer que existe Deus em Israel. Então, quando fala, né, eu vou mostrar para você que existe Deus em Israel, quando eu estou passando a luta, eu preciso de estar ciente desse lugar. E é um lugar, gente, porque quando a gente perde o senso de utilidade, existem pessoas que vão me contar o tamanho da lança, o peso da lança. É um tipo de relação para se nutrir, né? Vai ter pessoas que vão começar a me julgar e a me criticar quando eu começo a tentar entender o problema. Vai existir pessoas que irão me dar a receita de bolo deles. Mas vão existir pessoas, vão existir relações dentro da luta que necessitam de você. E essas pessoas que realmente necessitam de você são as pessoas que a gente tem a tendência de menos nutrir. Porque essas pessoas, o fato de necessitar de nós, fala da nossa utilidade. Uma das coisas que a gente perde o senso é de utilidade. Esse rapaz que estava lá ajudando a mãe dele, né? A utilidade dele era chegar, estar com ela, levar uma comida, colocar na boca, dar
irrelevante frente ao deserto que ela estava passando e todo mundo estava passando, que pagava alguém para fazer. Porque eram tantas outras coisas a serem resolvidas, e muitas vezes, gente, o Senhor, ao nos levar para o deserto, quer nos ensinar as coisas mais simples. É esse copo d'água que Ele deu para ela naquele dia de chuva, que vai trazer alegria para o coração dele agora que ela não existe mais. Não foi o problema que ele resolveu lá em Nova York com o médico que deixou de enviar um exame com o nome certo. Entende o que eu estou dizendo? São os momentos em que ele estava dando uma comida na boca dela, que vai trazer alegria. Mas no momento em que a gente está fazendo, a gente tem a tendência de desprezar as principais relações familiares que necessitam ser verdadeiramente nutridas. Vocês estão conseguindo me seguir aqui? Nós temos uma tendência muito comum e muito humana de irmos para as situações com a ideia de que o que eu posso tirar disso? O que eu vou ganhar com isso? Qual é o proveito dessa situação? E Satanás, quando estava conversando com Adão, né, e a Eva lá, ele não mudou de assunto. Deus disse assim: seja abençoado e frutifique. Tudo que eu preciso para dar conta do que se apresenta na minha frente em termos de luta, o Senhor já me abençoou, ainda que eu não perceba. Ele não permite que eu entre numa luta faltando ferramenta. E Ele não te colocou nessa luta para encostar no cantinho e falar assim: vamos ver se você vai dar conta de passar. Não. Ele te colocou lá, Ele te permitiu que você estivesse lá para você ver do que você foi feito. Não é para a morte. Quantos aqui, gente, de verdade, porque nós já temos chão para olhar para trás, né? Quantos aqui, em algum ponto da caminhada, teve certeza que não ia dar conta? Essa aqui agora, eu vou perecer, eu não vou dar conta. E, no entanto, passou. Satanás não mudou de assunto. Ele pôs só uma vírgula. Ele falou: primeiro, você precisa fazer, para depois ser abençoado. Então a gente gasta muita vida, a gente gasta muito tempo. Quando a luta chega, tentando decifrar o que fazer. O que seria melhor fazer? E dentro dessa luta, gente, nós temos familiares para sentar com a gente e concordar com listas. As justificativas são plausíveis, porque a dor é real. As explicações são
lutas. A dor é real, a luta é real. Quem nunca? Sem o relacionamento de comunhão com o Senhor, e não é vir aqui na igreja não, viu gente? É lá no seu quarto. Esse ajuste, né, do Espírito Santo no deserto, a gente aprende a se render à realidade de que eu nunca tive o controle, né? Porque no deserto é isso que o Senhor faz, ele retira o seu controle. Estava conversando com a Terê a respeito disso, sabe? E Terê mudou, né, em pouco tempo. E a gente falou de lutas, né? Foi uma luta para conseguir entrar na casa. E o que Jesus disse, gente? Nós no mundo teremos. Então é acabar uma, começar a outra. Mas a gente tem uma tendência a criar uma expectativa a respeito da luta, que de verdade nunca acontece da maneira como a gente desenhou, então a gente se frustra, né? E nessa frustração a gente deixa de olhar, porque nós vamos pegar o seu, tá, Terê? Nessa luta de sair de uma casa para entrar na outra, você só conseguiu porque você tinha as ferramentas para dar conta. Houve muita luta, houve muita dificuldade, mas você chegou. E você não chegou pela forcinha do seu braço, nem na sua inteligência. Só que nós estamos tão ocupadas em nutrir relacionamentos que nos dizem a respeito do tamanho da lança, do tamanho do escudo, do peso, da largura, que a gente fica passando esse processo tentando decifrar como ter poder para passar por ela. Se eu te perguntar assim, Terê, como é que você deu conta, bem, de passar de uma para a outra? É isso aí, não sei. Porque foi tanta coisa, mas o Senhor conduziu. Gente, o Senhor nos tira o controle para que nós possamos desenvolver a fé de entender que Ele não perdeu o controle. A gente tem um certo retardo religioso de falar assim, olha, então vamos dispor o nosso coração para o Senhor, né? Então, uma vez que eu dispor o meu coração para o Senhor, eu vou ganhar uma casa, vou comprar um carro, não vou ficar doente mais e vou ficar feliz. E uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor é que quando eu de verdade me disponho o meu coração para o Senhor, uma das primeiras coisas que Ele começa a fazer é tirar o controle da minha mão. É eu mesmo que você quer? Então tá, vou tirar o seu controle e agora nós vamos ajustar a sua fé. Você crê mesmo que é eu que estou no controle? Que é eu mesmo que tenho o controle? Porque chega num ponto da luta, gente, em que a gente não tem perna, não tem mão, não tem receita, nada, absolutamente nada. E a única coisa que te resta é se render à verdade de que você não sabe o que pensar, você não sabe o que sentir, você não sabe o que fazer. E aí você tem que se render à verdade de que você também não acredita que o Senhor será suficiente. E é nesse lugar
de disposição, da honestidade no meu coração, que Ele começa a tratar, que Ele começa a trabalhar. Então, sempre que eu estiver em luta, eu necessito de me afastar um pouco, olhar um pouco mais de distância para a luta e buscar discernimento do Espírito Santo. Senhor, quais são as relações, os relacionamentos nessa luta que eu preciso de nutrir? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente, na sua maioria, se não todas, as relações que mais precisam ser nutridas no decorrer da luta são as que a gente mais despreza, são as que a gente acha mais inútil. São tantas outras coisas para se prestar atenção: o tamanho da lança, o tamanho do escudo, o peso do capacete, que nutrir eu ia falar ideia, mas não é ideia, nutrir a fé de que, apesar do tamanho, do peso, da largura, da espessura, existe Deus em Israel, e um Deus que eu ainda não conheço, porque não é negar a insegurança, entende, gente? Não é negar o medo. Estou com medo, é algo novo, eu não conheço isso, está grande. Mas para além do que eu sinto a respeito desse gigante, para além do que eu sei a respeito desse gigante, para além do que me falaram a respeito desse gigante, eu decido buscar de Deus forças para crer que existe Deus em Israel. É nesse lugar, e vocês entendem que é um lugar, porque às vezes quando a gente está passando pela luta, a gente não ouviu todas as conversas, a gente não ouviu todas as coisas. O Senhor, Ele sabe de cada coração que está ali, Ele ouviu todas as conversas, todos os processos. E dentro da luta, a nossa tendência é ficar tentando cercar para tudo quanto é lado, como se a gente tivesse o poder de enxergar todas as coisas. E a chave para vencer a luta é jogar a toalha. Eu não sei o que pensar, está tudo bem. Eu não sei o que sentir, e está tudo bem. Eu tenho que saber quem é que sabe. E é nele, é nesse lugar, para que a gente não atropele dentro das nossas interpretações ingênuas a respeito daquilo que a gente está vendo, que nunca é tudo, para que a gente não atropele vidas de outras pessoas que estão também participando da luta. A gente nunca passa por uma luta sozinho. O Senhor sempre coloca pessoas. Entendam o que eu vou dizer, gente. O Senhor sempre coloca pessoas que irão suprir o que eu preciso. Mas eu preciso de entender que eu estou no caminho deles, porque aquilo que eles precisam também está em mim. Mas a gente tem uma tendência de ficar tão egoísta
quando a gente está passando por luta, que a gente retém. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. A gente acha que é um pão da padaria. Não interessa a luta, porque quem não está passando por luta aqui hoje, em alguma área da vida? Então, o fato de eu estar passando por lutas não me restringe a ter pão para dar. O nosso problema é que nós estamos colocando preço no pão. Já que não está acontecendo do jeito que eu quero, então parei de brincar também no povo. E aí a gente restringe a nutrição do outro. E restringe a nossa nutrição. E eu quero que vocês entendam, gente, que o Senhor não perdeu o controle nesse lugar, não. Porque se eu me recuso a dar para você a nutrição vai chegar das pedras, mas vai chegar. O que eu vou perdendo é o privilégio de participar do processo, porque a palavra fala assim: olha, nenhum dos meus planos sobre a sua vida serão frustrados. Então tem um processo a ser passado. O Senhor vai te matricular lá no desertinho. E isso tem nome, isso tem hora para começar e tem hora para acabar. Quando Deus queria fazer um trabalho na vida de Jó, Ele queria fazer um ajuste na vida de Jó, Ele fez uma reunião no céu. Aí Satanás entrou, entrei na perseguida de Deus, né? E ele estava indo embora, gente. Saiu da notícia, Deus é que chamou, falou: ei, o que você está fazendo? Está dando uma volta lá na terra. Então, você viu Jó no céu? Claro que ele te. Você dá tudo para ele. Então vai lá. Só não toca na vida. Soltou a coleira. Gente, aquilo tinha tempo para começar e tempo para acabar. A hora que era tempo de acabar, o Senhor falou: acabou. Precisou de libertação, não. Deu. Sabe uma passagem que eu gosto demais na Bíblia? Quando Elias chama lá os 400 sacerdotes de Baal. E aí fala para eles lá que, ó, vou fazer um altar aqui para vocês, vou fazer um altar aqui para mim. Vocês chamam Baal lá para Baal descer fogo e queimar aqui o seu sacrifício. E aí eles ficam lá a manhã toda chamando e a tarde toda chamando. E aí eles falam que não, chama mais alto, às vezes ele está dormindo. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês: Satanás não tem poder de mandar fogo do céu para queimar um bezerro no altar? Tem ou não tem? Por que ele não mandou? Deus falou com ele assim: não ouse. A nossa luta tem tempo para começar e para acabar. Eu estou disposta a participar do processo, a ter o privilégio de participar do processo, ou eu vou passar pela luta como uma mula? Eu passo de uma luta para outra luta, para outra luta, para outra luta, porque não tem fim não, gente. Não tem fim não. E aí o que a gente tem a tendência de fazer? A hora que a primeira luta acaba, eu vou usar você de novo, Tereza. A hora que a Tereza sai e entra na casa, como ela chegou na casa e não foi do jeito que ela queria, aí a outra luta já está esperando. Ela já entra na outra luta
com o defunto. Ah, mas eu não dei conta de caminhar, mas eu não dei conta, eu estou na casa, mas tudo aquilo que ela esperou na lista não aconteceu. Então ela já entra na outra luta sem enterrar o defunto anterior. Estamos seguindo aqui? A gente tem uma tendência de pegar o passado levando duas coisas. Para a gente parar e começar a entender por que foi tão difícil, por que eu fui abandonado, por que não deu conta de chegar no tempo lá, de mudar no tempo. Eu tenho que entender qual foi a minha postura diante disso que aconteceu. Em que eu contribuí para essa luta chegar. A outra coisa é para ser enterrado. Então, a gente faz uma biópsia do defunto. O certificado de óbito e enterra. Mas qual é a nossa tendência? A nossa tendência é que quando a gente saiu dessa luta e entrou para essa luta, em vez da gente fazer a biópsia da luta anterior, a gente pega o defunto e começa a fazer o velório dele na sala. Aí quando a gente não está aguentando mais, que a vida virou um inferno, a gente pega o defunto e enterra ele no quintal e faz uma tempestade de óbito dele. E ele fica ali fedendo. Então a gente não consegue entrar numa luta, sair da luta, deixar o que ficou e começar um novo. A gente fica sempre arrastando nas lutas anteriores. E a gente deixa de viver o novo do Senhor. Porque, gente, viver o novo do Senhor serão outras aflições, serão outras lutas. O Senhor nos ajusta no deserto, não é para a gente deitar no sofá, colocar o pezinho para cima, ligar uma televisão. Ele nos ajusta porque atrás de nós, atrás de mim, estão outras Nelmas naquela luta que passei, que eu atravessei. E muitas vezes o Senhor não dá nem tempo. Eu acabo de chegar nessa luta aqui, já apareceu umas duas Nelmas que estavam andando de lá. Quando a Bíblia fala assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão. Quando eu entro no deserto e saio do deserto, quando eu finalmente saio dele, eu consigo entrar nesse inferno sem ser queimada, porque eu passei por ele. Uma mãe de primeira viagem com um menino 1 mês e meio no colo. Cara, você dá conta ou não de ir lá sentar e falar assim, filhinha, morre não. Vem cá, te contar, te ajudar, deixa eu te instruir. Nós conseguimos entrar no inferno sem ser queimadas, porque a gente já se queimou lá. Então o Senhor nos leva para o deserto, nos ajusta, porque atrás de nós tem uma Nelma. Aonde eu posso olhar para o deserto e dizer, conheço essa estrada aqui, ó, tem jeito. Não é porque eu sou mulher maravilha, vou pegar você no colo e vou retirar você do deserto. Não. A hora que você chega lá, você tem autoridade. Não, mas você não está entendendo que, olha, aqui nesse lugar eu estou sentindo assim. Pois é, você se sente assim mesmo. Olha, quando eu estava aí, eu sentia assim, eu pensava assim, aconteceu assim, e foi assado. E agora, olha para você ver para a minha vida, eu estou aqui, ó. E aí essa pessoa olha e fala assim, gente, se ela sentiu aquilo que eu estou sentindo agora, então não tem esperança para mim. Porque você não vai lá contar da força do seu braço e do tanto que você é inteligente para dar conta de chegar lá. Você vai lá contar para dizer para ela assim, escuta, existe Deus em Israel. E é por causa disso
que agora eu estou aqui. Entende o que eu estou dizendo? Que não, aí não é mais, deixa eu te contar minha receita de bolo, deixa eu te contar a grossura da lança, porque aquela Nelma que está lá, não foi essa Nelma que está aqui. Então essa Nelma aqui não sabe a grossura da lança, exatamente. Não sabe o peso do capacete, exatamente. Mas ela atravessou aquilo. Então ela consegue ir lá e dizer: escuta, tem Deus em Israel. E aí a gente sinaliza algumas coisas aqui, mas enquanto sinaliza algumas coisas aqui, a gente ensina ela a se render ao Deus de Israel, que não perdeu o controle de nenhuma das coisas. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque, apesar de nós mesmos, o Senhor não nos abandona. Obrigada porque, diante das lutas, o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos e falarmos sobre ela. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar discernimento de quais relacionamentos familiares nós precisamos nutrir enquanto nós estamos lutando. Senhor, não é porque são as pessoas em si, mas é pelo entendimento de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestades, e nós não sabemos as profundidades reais das lutas que nós estamos passando. Só o Senhor sabe. Nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajude a entregarmos o controle que nunca foi nosso. Desenvolva a nossa fé, para que nós possamos, Senhor, ao nos encontrarmos com os nossos irmãos, revelar o Cristo que há em nós, revelar que na nossa vida existe Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.